Diretor, os microfones da Jovem Pan estão abertos para o senhor. Eu quero deplorar o jornalismo que a Jovem Pan vem fazendo com esse moço aí. No seguinte sentido, uma metralhadora giratória, jogando petardo na honra das pessoas. E isso, inclusive, me parece que é próprio para obter audiência, que as sentenças decisivas decorrentes dessas ofensas morais são colocadas nas contas dos lucros e perdas da Jovem Pan. Então eu estou lamentando, eu sempre fui ouvinte da Jovem Pan, desde pequeno, com José Paulo de Andrade, sempre vi um jornalismo sério, e eu estou simplesmente indignado com essas ofensas que foram recebidas, que eu recebi aí no ar. E peço ainda, desafio ainda, esse cidadão e também o Reinaldo a vir e proferir essas ofensas pessoalmente no meu gabinete, se forme lá na Praça da Sé. Porque não é possível uma coisa dessa, uma pessoa que está trabalhando, que está julgando um caso, recebe um petardo desse. E mais, o meu voto tem 100 laudas. Ele explica tintim por tintim o que tem aí. O processo está inteiro lá. E digo mais, quanto ao CNJ, não me preocupa, é questão jurisdicional. O CNJ não pode se intrometer na questão jurisdicional. Leias meu voto, que está toda a resposta lá. É isso que eu tenho que dizer. O desembargador, falando ainda sobre a sua decisão, como é que o senhor encara essa reação dessas entidades dos direitos humanos? Até a ONU fez protestos. A ONU não me ouviu. A ONU devia ter me ouvido. Como é que pode você se colocar contra uma sentença sem ler a sentença, sem examinar, sem olhar o voto? E ainda por cima não me dá o direito de resposta, o direito de ouvir. Então, o contraditório não existe lá na ONU. Não é? Agora, eu tenho aqui a minha sentença, meu voto, sei lá, eu estou tranquilo. Agora, não é justo que uma pessoa que esteja trabalhando, uma pessoa que esteja fazendo o seu ofício, receba tantas críticas. Críticas pode receber, mas não xingação, não ofensas morais. Isso nunca. Desembargador, antes de ouvir o nosso companheiro Vila, que evidentemente vai repitá-lo daqui a pouco, o Conselho Nacional de Justiça tem poder sobre um ato de jurisdição de um desembargador brasileiro? Não, de jeito nenhum. Não tem nenhuma jurisdição, não tem nada, nenhuma jurisdição a respeito disso. Estou tranquilo, pode entrar com quantas queixas quiser. Sou juiz há 35 anos, sou um homem sério, honesto, faço o meu trabalho, não devo nada a ninguém. Estou com a minha consciência tranquila do que fiz. Basta ler meu voto e vocês vão chegar à conclusão que eu tenho razão. Eu queria só lembrar ao senhor, o senhor deplora a expressão do senhor, o jornalismo da Jovem Pan. Pelo contrário, o jornalismo da Jovem Pan... Não é Jovem Pan, não, o seu jornalismo. Perfeito, não, perfeito. Seu jornalismo. Ah, tá, mas o senhor falou, inclusive o senhor deu exemplo que é ouvinte da PAN, que o senhor ouvia desde criança, o José Paulo de Andrade, que é da Rádio Bandeirantes e, salvo engano, nunca trabalhou na Jovem Pan. Portanto, o senhor não sabe o que disse. Ponto, continua. Seguindo em frente, só para mostrar como o que o senhor fala não se sustenta. O senhor acha que quem não sustenta é você. Não, o senhor está dizendo uma afirmação absolutamente errada. Fez um colega nosso, né? Eu ouvi o senhor, que o senhor acha que o senhor tem poder. O senhor não tem poder. A justiça no Brasil, o CNJ é que começou a construir a justiça no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, enfrentando pessoas como o senhor, que acha que porque tem um poder aí no Tribunal de Justiça, vai passar por cima e ameaçar as pessoas. O senhor não me ameaça. Por exemplo, o senhor não deixa... O senhor está querendo... Não sou laranja. Laranja é expressão de marginal. Quem usa a expressão é coisa de marginal. Portanto, eu tenho os meus direitos garantidos e não tenho medo do senhor. Não venho jogar pecha da questão de direitos humanos, né? Que o senhor quer justamente colocar a questão de que nos anos 80, a expressão direitos humanos... a segunda vez, incrível, né? Com relação à questão de direitos humanos, vamos explicar com vagar ao nosso ouvinte, isso é uma questão importantíssima. Primeiro, durante os anos 80, eu fiz esse comentário, Paulo Maluf, criminoso, e pegou a pecha daqueles que falavam sobre a ação repressiva feita durante o governo Paulo Maluf, no final do regime militar, ele foi governador de 79 a 82, de que quem defendia o respeito à cidadania queria defender bandido. Ele bateu nessa tecla, ele usou o jornalismo policial da época, inclusive uma pessoa que chegou até ser eleito deputado várias vezes. Então, durante o período, ele usou isso. Usou e abusou
desse tipo de argumentação. E atacava fundamentalmente o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que criou aqui em São Paulo, nos anos 70, e nesses anos 70, a Comissão de Justiça e Paz, que teve um papel importante num momento muito duro em relação às liberdades aqui no Brasil. Então, quando eu estou me referindo à questão do massacre do Carandiru, evidentemente que eu não estou fazendo qualquer defesa, entre aspas, de bandidos. Eu estou dizendo que a autoridade de Estado foi, naquele momento, usada por um governador omisso, Fleury Filho, que não foi no local e poderia ter ido no trágico local dos acontecimentos. Foi no dia, salvo engano, foi dia 2 de outubro, foi no comecinho do mês de outubro de 1992. O secretário de Segurança deveria ter sido deslocado para lá, assim não o fez também. Né? E transferiu ao comandante da operação, o coronel Ubiratã, a responsabilidade da invasão e lavou as mãos. Na verdade, os principais responsáveis por aquela tragédia, de um lado foi o governador de estado, do outro lado foi o secretário de segurança. Terceiro, fato importante a ser destacado: grande parte dos que morreram dentro das celas, foram fuzilados dentro das celas. As fotos, as imagens são inquestionáveis, tal de tudo. Aquela foi uma vergonha na ação aqui da ação da polícia em São Paulo. Isso não representa a polícia em São Paulo, o que ocorreu no Carandiru e os 111 que morreram, em pleno processo eleitoral, inclusive municipal da época, e em pleno processo de impeachment do então presidente Fernando Collor tal. A decisão que esse senhor tomou com essa inocentando, e aí tem questões técnicas que envolvem a decisão do júri, é uma longa história em primeira instância. Ele não agiu da mesma forma quando, por exemplo, ele chegou, e aí tem de ser lembrado, ele condenou um ladrão de salame. E foi duríssimo na condenação de um senhor que tinha roubado um salame. Aí ele foi duro, desse jeito que ele quis ser comigo, usar expressões como covarde, laranja, tal. Esse é um senhor, a pergunta é, a que ponto chegou a justiça que esse senhor presidiu o Poder Judiciário em São Paulo? Mas é importante também, me desculpe a extensão da minha fala, que ele disse que quem estava questionando a decisão dele estava financiado pelo crime organizado. Olha que absurdo! Quer dizer, isso ele fala sem nenhum problema. E à época, importante ressaltar do meu comentário, ele disse que não responderia. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça mandou uma nota lida pelo Thiago aqui, que não cabia a ele fazer qualquer resposta sobre isso. E respondeu via Facebook, como se Facebook fosse um instrumento do Poder Judiciário, de qualquer esclarecimento desse tipo. E hoje, vale lembrar, ele ligou a Jovem Pan dizendo que ele, não sei por que cargas d'água, porque esse assunto não tinha entrado recentemente, ao menos na semana passada, e que ele queria falar sobre o assunto. Eu vou concluir dizendo o seguinte: ele falou, ele deplora esse jornalismo, o jornalismo em defesa da cidadania, das liberdades, e que teve coragem de enfrentar o projeto criminoso de poder. É um jornalismo independente, professor, e que incomoda as pessoas, que tomou posição e que tem história. Que tem história, sempre em defesa do Brasil, né, das liberdades e da democracia tal. E que teve coragem, quando muita gente se escondeu embaixo da cama, de enfrentar o projeto criminoso de poder e as violações que ocorreram, as tristes violações aos direitos humanos no Brasil tal. Ele disse que era um petardo na honra dele. Não, comentar uma sentença não é petardo, não. Isso é democracia. Tudo na democracia tem de transparência, tem de ser discutido. Eu anotei, ele disse que foi feita ofensas morais. Não, ele me chamou de covarde e de laranja. Por fim, citou um jornalista muito importante na história do rádio brasileiro e paulista, tal, dizendo que ele era ouvinte desde pequeno da Rádio Jovem Pan, quando esse jornalista nunca trabalhou na Jovem Pan, é uma pessoa de respeito, tal, muito conhecida por todos nós. O que mostra o seguinte: José Paulo de Andrade, que é uma pessoa séria, tal, que todos nós conhecemos, aí formado em Direito pela São Francisco. Então a coisa toda é o seguinte: primeiro mostrar que ele não tem equilíbrio. Juiz tem de ter equilíbrio. Alguém que faz o que ele fez aqui, que vocês ouviram, a gente começa a desconfiar. Agora, volto a ressaltar, são mais de 300 desembargadores no Tribunal de Justiça. Ele não é regra, graças a Deus. E só para deixar claro, a gente procurou o desembargador no dia seguinte a decisão foi à noite. No dia seguinte, durante o Jornal da Manhã, a gente tentou falar com o desembargador e a assessoria de imprensa do tribunal respondeu que ele não poderia falar por causa de regras internas da corte, professor. Perfeito.